Fala pessoal, olha aqui onde que a gente está hoje, na Clínica Qualidade. Estou aqui com meu amigo Felipe Sive. Felipe. Valeu, Cris. Como é que tá? Tudo bem? Bom demais. E hoje a gente está com um convidado mais que especial, o Dr. Murilo, especialista, ortopedista, sabe tudo de joelho, doutor. Seja muito bem-vindo aqui. Cris, muito obrigado pelo convite. Valeu, Felipe, Pedro. Valeu, obrigado Bruno. pelo convite aí. Vamos em Obrigado frente. Estou aqui para te tirar dúvida, conversar bastante, trocar bastante ideia Legal. aí. Vamos fazer isso aqui ficar bem legal. Joia. Murilo, fala pra gente, como que começou a tua história com a medicina? Conta um pouquinho assim, como é que foi? Foi assim, Cris, uma coisa foi a medicina, outra coisa foi a parte da ortopedia, né? Cirurgia de joelho. Medicina eu quis desde moleque fazer. Eu tinha na minha cabeça lá atrás que eu queria ser pediatra, porque quando eu era moleque, sou de Campinas, tinha um pediatra que chamava César Cavalheiro, que eu acho que já não está mais aqui, né? Que eu estou com 46 anos. E ele era o pediatra da família, da minha irmã, os meus primos, ele era gente finíssima. E eu via nele um exemplo. Então, eu pus na minha cabeça que ia fazer medicina pensando em fazer pediatria. Se eu tivesse feito pediatria, acho que tinha largado já. Já estava fazendo outra coisa. E a parte da ortopedia veio muito associada a esportes. Eu sou apaixonado por esportes, gosto de futebol demais da conta. Sou ruim pra caramba, mas gosto. Tentei jogar vôlei de verdade mesmo, sou apaixonado por jiu-jitsu, musculação. Então, a ortopedia é uma coisa que é bem voltada para esportes, né? E na época que eu fiz a residência, não tinha residência de medicina esportiva. Ela é um pouco mais recente. Talvez, se lá atrás tivesse a residência de medicina esportiva, eu tinha ido mais para esse lado. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, que eu gosto demais de cirurgia. A medicina esportiva não tem esse âmbito ainda, mas deu tudo certo. Boa, legal. Ô Felipe, quer contar um pouquinho como é que foi a tua história também? Como é que você quis entrar na fisioterapia? Sim, a minha história com a fisioterapia começou a partir do primeiro curso que eu fiz. Eu formei em Educação Física antes. E durante o curso, eu sempre tive um olhar muito mais clínico para tratar patologias do que só, entre aspas, né, a qualidade de vida ali da academia. A gente sabe o quanto isso é importante, né? Mas eu via que existia um leque muito grande e um buraco ali onde a gente precisava olhar de forma diferente para aqueles pacientes que sentiam dor, que faziam os exercícios, e a gente poderia potencializar isso de uma forma mais específica, né? E aí foi onde eu me aproximei muito da fisioterapia, fiz o meu curso logo na sequência, e aí eu me especializei, fui para São Paulo, fiz uma pós-graduação internacional em ortopedia, onde eu tive contato com muitas pessoas do esporte mesmo, fisioterapeuta de São Paulo, da seleção brasileira, caras que são referência no Brasil, e fui me apaixonando cada vez mais, né? Até hoje a gente tem contato, a gente traz às vezes o pessoal para a clínica para ter esse contato, essa vivência do esporte com todos os fisioterapeutas, e a fisioterapia eu enxergo ela de uma forma maravilhosa, né? A gente ajuda muitas pessoas. Eu acho que a fisioterapia aliada à medicina, a gente tem um espaço gigantesco aí quando a gente trabalha em conjunto, né? Trazendo conforto, trazendo melhora da dor para as pessoas. Então, é uma missão muito bonita aí. Muito legal. Eu vejo também a fisioterapia, o tanto que ela evoluiu, né? A minha irmã também é médica e um dia ela disse, eu levo meu filho no fisioterapeuta. E eu olhava 10 anos atrás e falava, como assim? Eu vou levar o filho no fisioterapeuta e não no médico? Ele está com uma dor? Até um tempo atrás era choquinho, né? Todo mundo tinha isso na cabeça, né? E, cara, que informação fantástica que você tem. Você chegou a trabalhar como educador físico? Como educador, eu trabalhei. Trabalhei no último ano de faculdade, e quando eu formei, tanto na Físio na Educa e depois na Físio, o meu primeiro emprego foi dentro de uma academia. Bacana. Então a gente montou a clínica ali, né, um consultório dentro da academia, então eu tive por 6, 7 anos ali uma vivência clínica dentro de uma academia. Bacana. Então isso, nossa, a gente viu o quanto que a gente podia associar ali de melhora na qualidade de vida das pessoas dentro da educação física, né, somando a fisioterapia. Legal. Hoje a gente vai falar bastante aqui sobre joelho, né? Que é um assunto aqui que vocês dominam. Eu estou Murilo Ainda bem aqui. Que eu só sei isso. Só sabe isso. E eu vou contar um fato que a gente já conversou bastante sobre isso, eu e o Felipe, que eu tenho condromalásia nos 2 joelhos, né? Eu tive uma experiência muito ruim lá atrás sobre isso. Para um corredor de maratona, eu imagino. Eu sou ruim de bola, adoro futebol também.
Graças a Deus meu time está bem, então tá tudo certo. Tem outros que não estão tão bem aí, mas tudo certo, tudo bem. Vamos falar disso. Vamos falar disso aí. Palmeirense, pelo jeito, né? Não, é outro. É o que está ganhando, é o que levantou as taças. E aí, o que aconteceu? Eu fui proibido devido à contra a malásia. E quem me ajudou muito foi um fisioterapeuta, depois outros médicos. Então, eu vejo o trabalho da fisioterapia junto com a medicina, assim, fundamental, assim, cresceu muito. A gente conversa bastante, já levei o Felipe em vários lugares também, conversar com o público de todas na indústria, e a gente viu tanto que a fisioterapia, a medicina tem ajudado a vida das pessoas a evoluir. Muito legal. Mas aí, Murilo, eu queria falar uma coisa. Hoje, falando na vida real, hoje as pessoas que sentem dor no joelho, elas procuram um médico quando sente dor ou procuram um médico quando já, posso ter um problema? O que você vê no joelho? Então, eu sempre costumo falar que a gente tem que investir na prevenção para não investir no tratamento. E esse é o maior erro das pessoas, né? Geralmente começa uma dorzinha ali, um incômodo, tem vários tipos de dor. Você pode ter aquela dor, que é uma dor pós-treino, que você fez uma musculação pesada, no dia seguinte você está com aquela dor que a gente fala que é até uma dor gostosa, você treinou com afinco, está com aquela dor muscular, isso vai passar depois de um tempo. Mas agora uma dor que te limita para performar num treino, que te limita para o dia a dia, subir e descer a escada, te incomoda, um joelho inchado, que é uma coisa que não passa em 2, 3 dias, aí realmente você tem que procurar a causa. Pode ser uma lesão que está no começo e que você deixa crescer e virar uma lesão muito maior. Talvez uma coisa que trataria ali um tratamento totalmente conservador, né, Felipe? Vira uma cirurgia. Então, assim, se a gente procura no começo uma ajuda, o fisioterapeuta, o médico, você vai ter ali uma prevenção, pode até evitar uma cirurgia. Legal. Ô Felipe, e aí pegando esse gancho, por que você vê que o joelho é uma das articulações ali que mais sofre essa lesão? O joelho, ele é mais tem problema? Em classificação, o joelho é o que mais dá problema depois de coluna, né? Então, a coluna está em primeiro, o joelho e o quadril já vem em segundo lugar ali, né? O joelho, ele sofre bastante sobrecarga, né? Uma por conta da articulação, se você comparar ali joelho com quadril, o quadril é muito mais estável, né? O joelho, ele é mais suscetível, né? Pela anatomia dele. Outra coisa, o joelho, ele sofre mais quando você não cuida da parte muscular do que as outras articulações. Eu ia puxar isso agora. Então, eu enxergo essa evidência tão grande de dor no joelho por conta da falta de prevenção também, né? Lógico que é uma articulação um pouco mais suscetível. Se você tem algo traumático ali, né? O joelho ele é mais instável. Você pode torcer o joelho muito antes do que torcer um pé ou um quadril, né? Então, uma coisa que eu vejo, Cris, que assim, eu aprendi depois na residência, né? Eu cheguei a fazer vários cursos de medicina esportiva também. Se eu soubesse disso antes, talvez eu não tivesse tido tanta lesão como eu tive, né? Como eu gosto muito de esporte. Estabilizadores do joelho não são só os ligamentos. Então, por exemplo, a musculatura do quadríceps também, mas principalmente a musculatura, acho que o Felipe vai concordar comigo, do glúteo, máximo, médio e mínimo. Você não vê muito homem na academia treinando glúteo. Eu tinha um preconceito com isso, agachamento, agachar até o chão, o leg press, e isso fortalece e ajuda a estabilizar o joelho. Então a gente não faz isso. Você vai jogar bola no sábado, no domingo, sem ter essa estabilidade, sem ter essa musculatura forte, a chance de ter lesão é muito grande. Exatamente. Quando a gente vai avaliar joelho, a gente sempre fala, o joelho depende de outros caras. Então a gente começa avaliando o quadril do paciente. Então é um conjunto de fatores ali. Por exemplo, se você tiver uma fraqueza de glúteo, você pode fazer um valgo de joelho, que é o joelho para dentro. Principalmente na corrida, você faz um valgo dinâmico, que não tem uma contração ali suficiente, isso pode ocasionar lesão, né? Sem você perceber. Essa do glúteo é muito legal isso aí, porque eu tive essa lesão agora, o glúteo pós-maratona, sentia muito isso, e aí as pessoas não querem treinar exatamente... o que é isso? Vai fazer o treino da Anitta? É isso. É isso? Não, o que é isso que você vai fazer? E não faz, né? O glúteo é o cara da corrida. Né? Assinado embaixo e ponto final. Agora, fala uma coisa, o joelho, ele foi feito para aguentar esse esforço ou a gente está dando muita pancada nele, nos treinos aí que a gente faz? Eu acho que depende. O joelho é feito para aguentar um certo esforço. Vamos falar, por exemplo, da coluna. A sua coluna ela é feita para aguentar um certo tanto de peso.
Se você vai lá e está com uma obesidade e a coluna não vai aguentar, o joelho é parecido. Então, mas se você é bem condicionado, se você tem um fortalecimento da musculatura adjacente, a musculatura ao redor do joelho, a musculatura de glúteo bem fortalecida, ele vai aguentar impactos. Mas uma coisa que eu sempre falo assim, e eu não tenho muito medo de falar isso, Felipe, alto nível, esporte profissional não é saúde. Você passa o seu limite o tempo inteiro. Então, a alta performance, isso não é saúde. A hora que você passa o limite do seu joelho, do seu tornozelo, do seu ombro, uma hora você vai ter lesão. Pode não ser agora, pode ser a longo prazo. Então, a gente tem que ir no nosso limite também e tem que entender que é uma coisa gradativa. Você vai fazer uma musculação, por exemplo, o Felipe, educador físico, vai falar melhor que eu. Você aumentar a carga de uma semana para outra muito, você vai ter lesão. Então, quem tem que fazer esse aumento é o educador físico que vai estar do seu lado, te orientando. Você tem que se cercar de bons profissionais qualificados para evitar lesão, para investindo na prevenção. Às vezes, o paciente não quer ter um educador físico do lado, não quer fazer uma prevenção na fisioterapia, que a gente pode falar disso depois. Eu acho isso fantástico. Eu faço, acho que todo mundo devia fazer, que é aquela avaliação multidisciplinar que eu sou entusiasta. Quando a gente tem o ortopedista, o fisioterapeuta, o educador físico e o paciente focados, a gente tem esse quadrado, é muito difícil dar errado, é muito difícil dar lesão. Mas é um investimento de tempo, é um investimento financeiro que talvez a maioria não quer fazer. Isso. E acho muito legal isso, a gente já conversou bastante sobre isso aqui na Clínica Qualidade, tem esse trabalho, né, Murilo? O médico, o fisioterapeuta, o preparador físico, essa conversa, esse alinhamento são fundamentais, Felipe. Eu sou defensor do trabalho interdisciplinar, né, além do multidisciplinar. Então, assim, multidisciplinar é quando você tem um médico, você tem um fisioterapeuta, tem um nutricionista, né, tem um educador físico e cada um faz o seu trabalho. O interdisciplinar é eu ligar para o médico, é eu ligar, conversar com o educador físico, conversar com o nutricionista, ou vamos se alinhar, vamos chegar no objetivo que ele quer. Então, para isso aí, você tem que ter profissionais realmente diferenciados no mercado. O Murilão é um cara que eu gosto muito de trabalhar, porque, cara, ele fez uma cirurgia, eu acho que a primeira, ou só a segunda, acho que a primeira é o familiar, a segunda pessoa que ele liga sou eu. O cara fez isso aqui nesse joelho, reabilitação amanhã. O cara chega aqui, eu já sei tudo que fez, né? E esse contato, né? Essa proximidade que a gente tem, essa informação que a gente tem precoce, a reabilitação do paciente ela é extraordinária comparado a quando você não tem. A gente às vezes eu pego ligamento cruzado anterior que operou há uma semana e aí o paciente às vezes não tem um contato com o médico, eu não conheço o médico porque às vezes o paciente nem sabe quem que operou e o retorno dele é daqui a um mês, a gente não sabe se esse cara fez sutura no menisco, aí tem que ficar segurando a reabilitação. E às vezes atrasa, o cara poderia estar lá na frente. Uma coisa que eu vejo também, Cris, acho que o Felipe vai... Tô sofrendo para não chamar ele de Tunico. Pode chamar. Tô sofrendo. Trazer o violão. Para não chamar ele de Tunico. A próxima vai meter o violão. Uma coisa que eu vejo assim, o pessoal mais old school, falando da medicina, é um pessoal, assim, vou fazer uma polêmica aqui, eu vejo muita gente em pedestal. Assim, o cara acha que está no pedestal e não quer conversar com ninguém. Então eu sou o cara, eu vou fazer minha cirurgia vai ficar perfeita e tá tudo bem. Cara, não funciona assim. Você pode fazer uma baita cirurgia. Se a reabilitação não for boa, não vai ficar bem. Não vai ficar bem. Então, assim, graças a Deus, eu tenho bastante contato com os fisioterapeutas que eu gosto bastante, o Felipe é um deles. É realmente a segunda pessoa que eu ligo. Eu saio, converso com o familiar, explico como foi. Em seguida, eu mando um áudio para o fisioterapeuta falando, olha, fiz a sutura do menisco, tantos pontos, o enxerto ficou assim, assim, assim. Mas eu nunca viro para o fisioterapeuta e falo assim, cara, a reabilitação começa com cadeia cinética aberta, depois faz uma mesometria. Quem tem que saber a reabilitação é ele. Então eu explico como foi a cirurgia, suturei, não suturei o menisco, e ele tem que saber como é a reabilitação. Se ele não sabe o protocolo de reabilitação do ligamento cruzado anterior, não tem que estar com o meu paciente, tem que procurar outro profissional. Mas eu vejo que, assim, na medicina isso ainda, eu acho que tem ainda, né? Ainda tem bastante... essa questão de pedestal ali, do cara não querer, às vezes, falar com o fisioterapeuta. O que é um absurdo. Só que quem sofre isso é o paciente, a gente sabe. É isso. E a ciência comprova e a gente vê na prática com os nossos pacientes
o cara que opera e vem aqui no dia seguinte. A melhora desse paciente, ele volta lá para tirar os pontos, ele não tem nem edema às vezes. O joelho não está inchado mais. Uma outra coisa que eu vejo também, desculpa. Não, vai falar. Uma outra coisa que eu penso também é assim, qual é o contato do paciente com o médico, com o ortopedista, com o Murilo? Bom, ele vai no meu consultório, ele passa algumas consultas, a gente faz o diagnóstico, eu indico a cirurgia, operar. Eu vou ver esse paciente uma vez por semana, depois uma vez a cada 15 dias. Cara, com o fisioterapeuta ele está todo dia. Ele tem um contato direto. Então, muitas vezes, o Tunico, o Rafael, o Colucci, ele vê uma coisa ali que eu não estou vendo porque eu vou ver o cara daqui 15 dias de novo. Então, se você não tem o contato, se o fisioterapeuta não tem a liberdade de te mandar uma mensagem, de te ligar e falar, olha, eu acho que tem um ponto meio vermelho aqui. Pô, você está prejudicando o seu paciente e você está se prejudicando. O seu resultado também está sendo prejudicado. Acho que vocês citaram um exemplo, a gente estava conversando aqui de uma pessoa que recuperou e fez o tratamento com vocês, teve uma lesão parecida com a minha, que é a Andressa, né? Sim. Gente finíssima. E um abraço, Fred e Andressa aí, vocês. E todo mundo hoje fala assim, ó, todo mundo vê a recuperação da Andressa, agora quer fazer a maratona no mesmo tempo que a dela. Ela treina, eu vou fazer aquele tempo lá. Assim, ó, o caso dela treina foi muito. E ela faz tudo certinho. Isso, Fortalecimento. Então é muito legal. Tem uma disciplina muito elevada, né? E assim, foi um caso super legal, né? Foi um case de sucesso ali, porque... E a hora que ela fez a maratona do Rio, né? Foi, né? A gente alinhou a expectativa, ela entendeu, né? A gente fez o trabalho interdisciplinar, então era fisioterapeuta, médico, osteopata, nutricionista, endócrino, todo mundo andando junto com ela, né? A todo tempo ali ela tinha também essa proximidade, pode mandar mensagem, a gente vai te responder, a gente vai dar esse respaldo para você. É muito legal o lado do paciente também, quando ele enxerga essa segurança no profissional. Sim. E ele adere e aí... E ela correu a maratona, fratura nas duas tíbias, a gente bolou um protocolo ali e falou, vamos fazer você correr. E aí eu fiquei com dúvida numa coisa, que a gente já conversou, eu já conversei com muitos profissionais, eles falaram sobre essa questão do esporte de alta performance. Como que a gente que gosta de praticar esporte entende até onde vai, até onde é alta performance, onde vira alta performance e onde ele não vira? Se fosse falar. Eu acho assim, alta performance é quando você busca um resultado extraordinário. Então você vai lá correr uma maratona, vou chutar um pace de 3:30. Tá. Alguma coisa assim, falando do seu esporte, por exemplo. No jiu-jitsu eu queria lutar um campeonato mundial. Tá. Vou lutar com os melhores. É difícil um esportista amador fazer isso, né? Muito. Se o cara tentar fazer isso, provavelmente ele vai se machucar. Sim. E pro atleta que é profissional, que vive daquilo, você pode ter certeza que ele passou o limite dele várias vezes, né? Muitas vezes. Muitas. Muito provavelmente passou por lesão, por tratamento. E uma coisa que o pessoal não entende, Cris, que eu vejo, é o Pedro do Flamengo. O Pedro voltou a jogar futebol depois de 7 meses de uma lesão do cruzado. O Pedro, ele faz fisioterapia 3 vezes por dia. 3 sessões, ele vive disso. Não é 3 vezes na semana. Não. 3 vezes por dia. 3 vezes no dia. O Pedro, quando ele estava no Fluminense, pouca gente sabe disso, ele estava na base do Fluminense, era profissional já. Ele rompeu o ligamento do outro joelho. Antes de ir para a Fiorentina. Ele operou, com 7 meses ele voltou a jogar. Então, o corpo do cara é diferente, a recuperação é diferente. Você não pode comparar a recuperação de um atleta com a recuperação de um esportista amador. De um cara que vive disso e de um cara que gosta do esporte. É totalmente diferente. Sim. É por isso que a gente fala, a reabilitação é de 7 a 9 meses. Você vai fazer 7 meses numa pessoa que não vive do esporte? Não vai. Não vai porque ele não vai ter o tempo, 2 vezes por semana. Vai ter o tempo para vir aqui, não vai ter essa disponibilidade, Sim. não vai ter essa estrutura, né, acompanhando ele ali. Mas falando assim, no que a gente vê de classificação hoje, por exemplo, para a corrida, né, classificação hoje de volume alto é acima de 30 na semana. Então, cara, se você bobear, você já fez isso, né? Já. Quem corre aí maratona, faz né? Isso, 60, então, às vezes, 70. não é um cara que vive do esporte, né? Mas ele tem uma progressão aí alta no meio do ano, né? Que vai chegar, às vezes, a fazer 50 na semana, né? E isso já é como um cara de alto rendimento. Então, pegando esse gancho, o que vocês enxergam? Hoje, as pessoas estão se movimentando mais do que 20 anos atrás? Aí, o que vocês acham? Com certeza.
Eu acho também que sim. E, inclusive, tem uma coisa que a gente tem que saber classificar e diferenciar na cabeça das pessoas, que é o exercício físico e a atividade física. Então, muitas pessoas acham que a atividade física é igual ao exercício. Qual que é a diferença? Por que eu estou entrando até nesse contexto que você falou? Antes, as pessoas faziam mais atividade física, né? Andava mais a pé, tinha menos recurso, trabalhava desde a época da roça, lá, então se movimentava muito, mas isso não é exercício físico. A diferença da atividade por exercício é que a atividade é tudo aquilo que você utiliza o seu corpo para fazer. Vou subir de escada ao invés de subir de elevador. O exercício físico é tudo aquilo que é controlado. Eu vou fazer 3 vezes na semana, 3 séries de 12 repetições essa semana, na próxima meu personal vai subir a carga, eu vou fazer uma pirâmide, ele vai alterar esse estímulo, né? Mas isso é controlado. Então é totalmente diferente uma coisa da outra. Então não vem com aquela história de que, eu andei o dia inteiro e já fiz minha academia. Esquece. Não. Boa, pô. Exatamente. Murilo, deixa eu te falar uma coisa. Toda dor no joelho é lesão? Não é. É igual a gente estava conversando agora, né? Aquela dor pós-treino. Isso. Nem toda dor é lesão. Você pode ter um incômodo, você pode ter uma fisgada. A gente tem alguns sinais de alerta, né? Que é uma dor que não passa, que fica lá 2, 3 dias, que dá um inchaço, um edema no joelho, que te incomoda para atividade diária, subir dessa escada, uma caminhada um pouco maior. Então, esse tipo de dor, a gente tem que prestar atenção e procurar saber o que está acontecendo. Mas agora, você tem um incômodo, você tem uma fisgada, nas férias, geralmente, surgiu um negocinho aqui que eu nunca tive. Nunca teve mesmo? Será que você não tinha isso lá atrás e não aumentou? Então, são esses sinais de alerta que a gente tem que ter para investigar. Legal. Você quer ver até uma coisa legal, linkando a isso? O seu caso mesmo. A condromalácia, ela não é uma doença, uma lesão. Condromalácia nada mais é do que um amolecimento da cartilagem. E por que dói, né? A gente fala, a cartilagem não tem sangue, né? Mas por que dói quando você tem uma condromalácia ali, o paciente relata que dói para descer escada, principalmente, né? O que dói nesse caso do paciente é a falta de estabilidade. Ou seja, quando a musculatura está fraca e a pressão da patela ela é tão forte ali no côndilo, no fêmur, que ele causa dor. E a pessoa não precisa ter condromalácia para ter essa dor. Ele só precisa estar com uma pressão aumentada ali no joelho. Então, a condromalácia a gente não classifica como uma lesão, né? Aí quando ele tem uma condropatia, que já tem uma erosão... É uma condição, né, Felipe? É uma condição, né? Até porque hoje a gente já chama de síndrome da dor anterior do joelho. Porque são vários fatores que influenciam ali nesse sintoma. E você sabe que a condromalácia eu curei com um fortalecimento muscular. Com exercício. Mas é isso. Só. Mas é o que cura a condromalácia. Acabou. Não tem milagre. Ou seja, ela continua aqui, mas como eu estou fazendo bastante exercício, nunca Você mais... estabilizou sua patela, estabilizou o seu joelho, protegeu a sua cartilagem, junto disso, aumentou o líquido sinovial, aumentou a força. E faz quantos anos isso? Esse diagnóstico? 15. A cartilagem sua provavelmente está um tive pouco lesão pior do que estava lá. Tive lesão Porque o nas desgaste duas é normal. panturrilhas, mas contra o joelho... Contra uma laxa nunca mais. Você tem mais desgaste e menos dor. Porque o desgaste é inevitável. A articulação vai desgastar com o decorrer da idade, do uso, né? É a mesma coisa de você andar num carro e não gastar o pneu. Não tem como. Mas não quer dizer que esse carro vai estar desbalanceado se você cuidar dele certinho. Pegando mais uma da corrida, é comum quem está treinando, quem está fazendo um ciclo, ele correr com dor? É muito, muito comum treinar com dor. Né? Principalmente, eu falo que assim, a raça mais difícil de tratar é triatleta e fisiculturista. Fisiculturista também? Nossa senhora. Não tira peso, né? Olha, você está com uma lesão... Felipe Moraes, ele competiu 2 anos atrás no Olímpia. Ele treina em Campinas, é um paciente meu, veio para cá consultar comigo, e ele tinha uma tendinite patelar monstruosa, assim, perto de romper o tendão patelar. Você não pode agachar com 450 quilos. Aí ele foi agachar com 300, que para ele é normal. Levinho. De boa. 300. Mas aí fizemos um tratamento conservador, acabou que não precisou fazer nada de cirurgia, você não pode até evoluir para cirurgia. Mas você treinar com dor, aquilo que eu te falei, essa dor é uma dor pós-treino? Ou ela é uma dor que está te mostrando um alerta que tem uma lesãozinha pequena? Você
tem que estar sempre atento a isso. Agora, você vai correr uma maratona, você vai ter um ciclo de treinamento mais pesado. Provavelmente, alguma hora desse ciclo, você vai sentir algum incômodo. E você tem que se atentar a isso. Está me atrapalhando no dia a dia? Você é esportista amador. Está me atrapalhando para subir dessa escada? Para, sei lá, eu ir no banheiro? É isso. Inchou? Não inchou? Eu estou com a função do meu joelho normal, está dobrando, esticando? É isso. A partir disso, já tem que começar a investigar. Legal. Ô Felipe, e o pessoal vem fazer o recovery? O pessoal que está entrando no ciclo, você vê que tem aumentado isso? Porque eu falo bastante com o pessoal da corrida, tem muita gente que nunca fez recovery. Tem muita gente que nunca fez, mas aumentou bastante a procura pelo recovery, né, pelo preventivo. Então hoje a gente trata muito paciente que não tem lesão. Né? Então a gente fala que não é tratamento, na verdade, né? É realmente uma prevenção para a gente não tratar a lesão, né? Para a gente não chegar a ter a lesão. Aumentou muito o volume de pessoas correndo também, né? Mas eu acho que ainda existem muitas pessoas que não fazem preventivo. Eu acho não, né? Tenho certeza. A maioria não faz. A maioria não faz. Eu acho que a maioria não quer investir, porque assim, tem um investimento financeiro nisso, investimento de tempo. Eu faço a cada 15 dias. Posso não ter nada, eu vou lá e faço o que eu não quero ter. Só que eu acho que o pessoal não enxerga dessa forma, né, Felipe? O cara fala, eu não tenho nada, não tô sentindo nada, não tô com dor, não tô nada, por que eu vou lá? Exatamente, para prevenir você não ter. Para você não sentir. Eu penso, do lado meu, assim, eu fui fazer mais velho, né? Fazer meia maratona e a maratona. E eu sempre me preocupei com o ciclo. E aí já fiz em outros lugares, venho fazendo agora aqui frequentemente e vim alinhando com o Felipe para fazer, eu preciso ficar me prevenindo durante o ciclo. E aí a gente vai conversando, como está o treino, qual que é o volume, onde que você está sentindo dor, onde você tem um incômodo. E isso me ajudou muito. Eu acho até para mim o psicológico para mim ir treinar. Sim. Isso aí me facilitou a minha vida, cara. Então eu senti isso aí. Já deixei encaixadinho, aquele dia da semana, vou fazer ali, vai ficando mais perto da prova, aumentou o volume, vai aumentando. Isso tudo faz parte da bagagem da equipe que está com você. Porque você não é obrigado a entender como você pode prevenir essa lesão. Né? Mas quem está com você, ele é obrigado, inclusive, até te explicar. Fala, Cris, por que a gente faz liberação toda semana? Eu já te expliquei. Já. Né? Cara, não é para ir lá e liberar e fazer Não. E dói, isso, dói pra muito, pelo amor de Deus. Deus, cara. Põe o cotovelo na coxa dos outros. Que isso? Tem vontade de matar. Aí você vem com o que glúteo. leva? Aí eu tô com o glúteo. Primeira vez que eu fiz, eu achei que era sacanagem. Eu falei, não, cotovelo, sai. Sai daqui, ó. É pequeno, né? Tem que usar as armas. Mas você pegar, por exemplo, um ponto, a gente chama de ponto gatilho, né? Que são aqueles nódulos no meio do músculo ali. Isso aí, ele diminui plasticidade muscular, diminui a capacidade das fibras deslizarem, né? Então, quando você solta esses pontos, o músculo ele desliza melhor. Consequentemente, o seu tendão sofre menos tração. Felipe, se você não soltar o ponto, ele tem uma tendência a ter mais contratura? Ele tem uma tendência a diminuir o deslizamento da fibra. Entendi. E a gente sabe que o tendão ele não suporta tanta força tensional de tração, né? É isso que muitas vezes dá a tendinite. Então, quando você tem um músculo com ponto gatilho, né, que ele não está deslizando bem, o tendão vai sofrer. Então, às vezes, não é nem o músculo. Então, o tendão vai sofrer antes, às vezes, mesmo desse músculo poder dar um estiramento. Entendi. Então, quando a gente alivia o ponto, a gente alivia para o tendão. Entendi. Então, a chance de você desenvolver ali uma inflamação tendinite é menor. Você alivia o ponto, você tira a tensão do tendão. Você tira a tensão. Perfeito. Que é o que a gente sabe que causa tendinite por overtraining ali. É mais a tensão nele, né, tracional, do que a repetição. Sim. Quando a gente for falar, vocês falaram bastante sobre o exame de imagem, ressonância, tudo isso. Hoje o exame de imagem, ele vai detectar uma lesão de forma correta? Vê isso? Eu acho assim, Cris, o exame de imagem ele não substitui uma avaliação clínica. Legal. De forma nenhuma. A indicação, por exemplo, de uma lesão do ligamento cruzado anterior, a indicação é clínica. É o que a gente chama de Lachman positivo, é um teste que a gente faz e vê a instabilidade comparado com o lado contralateral. É lógico que o exame de imagem ele mostra como está a lesão. Às vezes é uma lesão horizontal no menisco, uma lesão longitudinal, mas a lesão do menisco, o ortopedista, a lesão do ligamento cruzado, do menisco, a lesão dentro do joelho, o ortopedista tem a obrigação de dar o diagnóstico preciso com o exame clínico.
olha, você tem uma lesão no menisco e uma lesão no ligamento cruzado. Não sei se sua lesão no menisco é horizontal, longitudinal ou vertical. Ou é um flap deslocado. Mas você tem uma lesão. Ele tem que saber isso. Sim. Se o cara não sabe isso, pô, procura outro médico. E acontece, eu sempre falo na clínica, né? Fisioterapeuta, tem fisioterapeuta que tem a mania de querer salvar o mundo. Como a fisioterapia é primeiro contato, às vezes o paciente me procura antes de procurar o médico. E eu vou lá, faço o exame, falo, uma lesão de menisco. E eu negligencio o exame de imagem. Cara, às vezes você pode entrar num buraco ali, que já aconteceu algumas vezes, e eu já vi paciente até que já chegou na minha mão, de você fazer um teste de menisco nele dar positivo, e esse paciente tinha uma osteonecrose de cabeça de fêmur, não era um menisco. Só que o teste, ele é sensível, ele dá positivo. Então, eu nunca vou negligenciar um exame de imagem, mas a gente tem que ser capaz de diagnosticar de forma clínica. Exatamente. Não é? Acontece casos fora da curva, igual esse? Acontece. É por isso que você não pode negligenciar o exame de imagem. É isso. Numa lesão dessa, como por estresse, o clínico detecta? O exame clínico, Você fala da fratura por estresse? É assim, a gente consegue ver que tem a dor. Às vezes a gente consegue até sentir o periósteo, né? Espessado. inflamado, né? Mas a gente não consegue falar, olha, é uma reação de estresse, que é diferente de uma fratura por estresse. É uma fratura do estresse. boa. A fratura por Eu estresse acho tem que uma esse- classificação que chama Frederickson, que vai de 1 a 4. E a 4 é dividida em 4A e 4B. A gente não consegue falar em que grau que está. Então, com a ressonância, que é o padrão ouro, é o gold standard, aí a gente consegue classificar direitinho. E a classificação da fratura por estresse é o que direciona o seu tratamento. O tempo parado, o que você vai poder fazer e não fazer. Exatamente. Não tem como a gente tratar uma fratura por estresse, embora a gente saiba que tem os sinais, sem uma ressonância. Sim. E sabe que eu vejo que evoluiu muito, cara, e isso para o paciente, o lado do paciente, gente, eu falo isso porque eu adoro, assim, eu acho que a medicina, assim, tá num ponto, assim, que só tem ajudado as pessoas a evoluir cada vez mais. A visão do médico hoje é qual que é o teu objetivo e a gente vai fazer o máximo para você alcançar o teu objetivo. É lógico que a gente, do outro lado, a gente tem que seguir o roteiro, né? Que foi o caso da Andressa que você falou. Sim. Segue esse roteiro que você vai chegar no objetivo. Isso é muito legal. Eu acho que o médico, assim, acho que o fisioterapeuta também, acho que o Felipe vai concordar comigo, a gente não pode matar o sonho do paciente. Isso. O cara chega no seu consultório, a primeira vez que ele está lá, ele tem uma lesão, a da Andressa, né? Andressa Geraldinho, gente finíssima. Tem uma fratura por estresse, grau 4. Eu vou virar para ela, que treina, disciplinada, Que é apaixonada. apaixonada por corrida. Olha, você nunca mais vai correr. Você acabou com a vida dela. Acabou. Você matou o sonho dela de fazer uma maratona, sei lá, para fora. Então, você não pode matar o sonho do paciente. Você pode explicar, olha, tem um processo que a gente vai tentar fazer e alinhar, como o Felipe falou, a expectativa. Bom, a gente tem um processo que a gente vai fazer para você poder correr, você vai ficar bem, pode demorar 2 meses, pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano. Mas a gente vai fazer o melhor para você. E explicar o processo. A decisão de ir correr uma maratona, não ir correr como foi a da Andressa, é dela. A gente explica e orienta. Mas, na minha cabeça, entrar no meu consultório, vir aqui com o Felipe, e a gente matar o sonho do paciente, olha, você nunca mais vai jogar bola. Pô, você não pode fazer isso. Você não pode fazer De isso. forma alguma, né? Até porque a chance dele parar pelo que ele ouviu de você é maior do que o próprio risco da lesão. Acho muito legal. Uma dúvida, que eu acho que a gente trouxe esse tema aqui, estava conversando com o Felipe, artrose e artrite. Qual que é a diferença? Você vai falar para mim assim, eu vou dizer assim, que é tudo a mesma coisa. E acredito que a grande maioria das pessoas acha que é a mesma coisa. E aí? Vamos lá. A artrose é um desgaste da articulação. É uma falta de cartilagem. Ponto. A artrite é uma inflamação da articulação. Então, você pode ter uma artrite séptica, que é uma inflamação por bactéria. Você pode ter uma artrite reumatoide, que é uma inflamação devido a algum fator reumatológico. E a artrose é o desgaste, é a falta da cartilagem. Então, são coisas totalmente diferentes. A artrose pode ser associada à artrite. A hora que tem a falta da cartilagem, a tendência é o líquido sinovial puxar fator inflamatório e causar sinovite e artrite. Sinovite é a inflamação do revestimento do joelho, vamos falar assim. Legal. Então, são coisas diferentes. A artrose pode ser associada à artrite. Agora, dificilmente a artrite vai causar artrose. Mas, se uma artrite é maltratada, uma artrite
séptica ou reumatológica, psoriática, alguma coisa do tipo, ela é maltratada, ela está descontrolada, ela pode sim destruir a cartilagem a ponto de virar uma artrose. Não sei se eu fui claro. Sim. Foi. É até pela inibição, né? Quando você tem dor, principalmente no joelho, eu falo que o joelho é o cara da inibição muscular, né? Quando você tem uma artrite e ainda não tem uma artrose, a própria dor inibe o quadríceps. E isso vai levar a um aumento de sobrecarga no joelho, pode levar à artrose. Então, pode ser inverso. Esse é um dos sinais que o Felipe falou, que a gente vê de cara se o paciente rompeu o ligamento cruzado ou não. Que ele entra mancando no seu consultório, você olha o quadríceps, o que o joelho está lesionado, ele fica hipotônico, né? Parece uma gelatina. Parecendo a panturrilha. Assim, parece uma panturrilha. Que é o corpo mostrando para você, olha, tem alguma coisa errada com o seu joelho. A musculatura não aciona para mostrar para você, olha, o seu joelho tem alguma coisa errada. Você vê de cara. Parece a panturrilha? Parece a perna ali, né? Porque fica fina a sua coxa. E é esperado mesmo, né? Quando o paciente vai fazer LCA, a gente adora quando o paciente vem antes, né? Falou, cara, tô pensando em fazer a cirurgia de LCA, conversei com o médico, vamos fazer um pré-operatório. Cara, a reabilitação dele é muito melhor, porque o exercício antes, né? A ativação antes, ela diminui muito a inibição muscular pós-cirurgia. Isso aí eu fiz um post outro dia, cara, que me irrita quando o cara não quer fazer o pré-operatório, porque o pré-operatório, para mim, ele é tão importante quanto o pós-operatório na fisioterapia. Porque o fisioterapeuta vai olhar se tem um desbalanço muscular, ele vai acertar isso aí. Olha, você não está dobrando e esticando o joelho direito. Ele vai fazer uma liberação, vai fazer alguma coisa que você vai ganhar arco de movimento. Então, na minha cabeça, o paciente só pode ir para a cirurgia a hora que o Felipe, o fisioterapeuta, virar para mim e falar, Murilo, ele está apto. Sim. Eu operei 2 vezes o meu joelho. Eu fiz 2 meses de fisioterapia, eu só fui operar quando o cara falou para mim, agora você vai. Sim, e aí se confunde também um pouco as coisas, porque aí você vai falar, vamos fazer pré-operatório? Já faço academia, é diferente. Yoga. O cara fala, vou fazer pilates, vou fazer yoga. O pré-operatório falou, não é possível. Fazer pós-operatório no pilates, já vi isso também. O cara operou o joelho e vai fazer reabilitação no pilates. Não, pelo amor de Deus. Não. Vamos alinhar as coisas aqui. O que a gente usa, por exemplo, um pré-operatório? A gente usa eletroestimulação, isso tem atividade, sistema nervoso central, recrutamento de fibra. É muito diferente você chegar lá e fazer um exercício de fortalecimento sem nada, né? Então, tem muita coisa associada, a gente tem muito recurso, fisioterapia, medicina aí super avançado, né? Então, informação para todo mundo não faz quem não quer. Pegando o gancho, uma coisa que eu vejo também bastante no pós-operatório, o paciente vem, faz lá 1, 2 meses de fisioterapia, ganha o arco de movimento. Aí ele fala, não, agora eu vou para academia. Cara, isso é a pior bobagem que você pode fazer. Você não ganha propriocepção, você estimula de forma errada as fibras. Sim. E o cara acha que porque ele treinou bastante a vida toda, ele pode simplesmente largar. Sabe o que acontece com esse cara, Cris? Geralmente ele passa por uma segunda cirurgia, ele rompe de novo, ele rompe menisco. Mas você sabe de quem que é a culpa? Eu falo que a primeira culpa é do fisioterapeuta. Porque eu já peguei vários pacientes que chegaram aqui com relesão e ele falou, cara, mas eu nunca me explicaram que a reabilitação é assim. Eu desenho na folha. 1º trimestre, 2º trimestre e 3º trimestre. No 1º trimestre eu não posso nem fazer extensora até lá em cima, porque eu vou causar uma lacidão nesse ligamento. No segundo trimestre, eu não posso fazer equilíbrio, né? Então eu vou desenhando, explicando. Eu não posso colocar esse cara para saltar antes de 6 meses, porque eu não fiz nem teste de força às vezes nele. Então eu preciso de recursos, né, aí para conseguir evoluir esse paciente. E se eu não explicar para ele, realmente, com a evolução que a gente tem hoje na fisioterapia e na medicina, ele vai achar que com 2 meses de fisio ele está top, ele entende ele tá bem excelente. Quando explica? Entende bem. A gente tem pouquíssimos pacientes que não seguem um protocolo de 9 a 12 meses de LCA, porque a gente explicou para ele o que ele vai fazer em cada etapa do tratamento. Graças a Deus. Então, isso, cara, se você não explicar, ele não é obrigado a saber. E é muito legal você falar isso, porque eu vejo o sucesso hoje de um tratamento bem feito, né? Demais. O tanto que recupera as pessoas. Demais. E a gente vê uma recidiva ainda alta, né, das operações de LCA. Você imagina se o cara não fizer uma boa reabilitação. Sim. Qual que é o perfil do paciente que te procura hoje? Se fosse... Cara, tem um perfil bem direcionado, assim, né? Eu atendo muito atleta profissional, né? Botafogo, comercial, operei aí alguns atletas já de fora, até de fora do Brasil. Mas quem me procura, eu costumo brincar assim, meu consultório é 90%
um gordinho que joga bola de domingo. Eu ia falar isso. Por que tem tanta lesão no cara que joga bola de domingo? Vou te explicar também, Cris. Eu acho que o Tônico vai concordar comigo. O cara joga bola domingo das 9 às 10 da manhã. Para tomar cerveja com os amigos dele. E ele acha que isso é atividade física, que isso é exercício físico. Não é. Ele não faz fortalecimento, ele não faz mais nada e ele faz um esporte que é de impacto. E que a maioria de que joga bola, quais são os esportes? Você não se poupa. Você vai lá, você tem que dar um carrinho e trombar, você tromba. E daí o cara não tem a preparação física, não tem a musculatura adequada e ele rompe o ligamento do joelho. Sim. É um cara que não faz mais nada, joga bola sábado ou domingo e ele acha que isso é o exercício físico. Isso não é exercício físico. Você sabia que o cara que joga bola uma vez na semana e não faz nada de exercício físico, é melhor ele não fazer nada. É até estranho a gente falar, mas é melhor. Ele está correndo mais risco, tanto ortopédico como um risco cardiológico, né, ali, de ter um infarto às vezes. Porque uma vez na semana, você concorda comigo, não gera nem adaptação fisiológica. Isso a gente tem bagagem científica para falar. Não gera adaptação fisiológica nenhuma. E já estamos falando aí de 2 que também já está bem fraco. Então, no mínimo, 3 vezes na semana aí, de 30 a 40 minutos de exercício físico controlado. A gente teve vários casos de ligamento na indústria do futebol. Futebol de quarta-feira. Imagina. Meu Deus do céu. Era só lesão. Não, mas é por causa disso, né? Não tem a prevenção. Aí vai fazer um esporte que é de impacto. E dá a vida, do peso, acha que é a final do campeonato. Dá a vida achando que tem 15 anos de idade. Isso, uma vez eu mandei uma mensagem pro Murilão, falei, Murilão, cara, tô com uma paciente aqui, segunda-feira, preciso de um encaixe urgente, cara, parceirão tá com um problema que preciso, que ela vai aí hoje. Ele falou, cara, segunda-feira, pós-futebol, não me pede encaixe, isso aqui tá explodindo. Segunda-feira pós-futebol. É o dia, assim, que o consultório, que assim, o pessoal não liga, ele aparece. Aparece lá na clínica com o joelho desse tamanho, que jogou bola no domingo, torceu o joelho. Às vezes dá para atender, às vezes dá para encaixar, às vezes não dá. Né? Eu tenho um certo limite também. Não dá para ficar. Não dá. Mas é isso. É exatamente isso. Outra coisa que a gente conversou bastante aqui é o menisco. Tá? Então vamos entender um pouquinho o que é o menisco. Acho que o Neymar fez a cirurgia agora também, né? Sim. De menisco agora. Sutura, retirada parcial, retirada total. Vamos lá. O que é o menisco? Né? O menisco é o amortecedor do joelho. Então, ele fica entre a coxa e a perna, falando em termos leigos. E o menisco ele tem várias funções. Então, mas a principal é amortecer o impacto da coxa na perna. Hoje em dia, a gente tenta preservar ao máximo o menisco, que 5 anos atrás a gente não preservava. Então, o menisco é uma lesão degenerativa. Com um rasgo grande, a gente tirava essa lesão. Hoje em dia, a gente faz a sutura. O que é a sutura de menisco? É você dar o ponto. Imagina você tem um corte na pele. Você vem aqui, dá um ponto, junta a pele. É isso que a gente faz com o menisco. Quanto mais a gente preserva o menisco, a longo prazo é melhor para o paciente, porque mais preserva a articulação do joelho. Se você tira um menisco inteiro, Cris, para você ter uma ideia, você aumenta a pressão da coxa na perna, do fêmur na tíbia, em 240%. Você diminui a área de contato, né? E antigamente tirava, né? Eu lembro que... Abrir e tirava tudo. É um pontinho aqui embaixo e tira o menisco. Tirava tudo. Tirava tudo. É uma cirurgia que é rápida. Hoje a gente preserva ao máximo. E uma lesão parcial é você tirar um pedacinho dele. Às vezes a gente tem um flap, que a gente chama que é um flap deslocado. Uma partezinha pequena do menisco rompeu e foi para dentro do joelho. Isso aí às vezes parece uma bobagem, mas isso aí estorva o paciente um absurdo, porque a hora que ele faz o movimento... Dá uma dor absurda no de paciente. flexão, ele faz isso aqui, ó, ele passa em cima do flap. Então você tem que tirar esse pedacinho e às vezes você não consegue dar o ponto. Legal. E é uma cirurgia que é mais simples? A recuperação? Não. O que acontece? A longo prazo é muito melhor você ter o menisco suturado. Tá. Mas a recuperação a curto prazo é mais difícil quando sutura o menisco. Por quê? A gente tem que tirar a carga do paciente, então ele fica um tempo sem pisar no chão e um tempo sem dobrar o joelho inteiro, senão ele rasga a sutura. Sim. Então, é uma recuperação mais morosa, mas que lá na frente vai fazer toda a diferença na qualidade de vida dele. E aí é legal você ter o contato com o médico, porque o paciente chega, operei o menisco. Beleza, tem que saber o que foi feito, porque uma meniscectomia, que é a retirada do menisco, a reabilitação é totalmente diferente de uma sutura. Então, você tem que respeitar a angulação, tem que respeitar a carga, né? Diferente de uma meniscectomia, que às vezes você já pode acelerar. A gente viu isso com o Djokovic, né? Djokovic era um cara que poderia ter feito uma sutura? Poderia. Só que o cara precisava jogar daqui a um mês.
né? Então, por que fez a meniscectomia no Djokovic, sendo que a sutura seria melhor para o joelho dele? Porque ele é alta performance, né? Ele precisa voltar mais rápido. Vou te dar mais dois exemplos, então. O Ganso, quando jogava no Santos, para jogar a semifinal da Libertadores contra o Corinthians, em 2012, foi a mesma coisa. Tiraram o menisco, foi feita a meniscectomia para ele poder jogar. E eu acho que do seu time, se é que é o time que é essa desgraça que eu acho que é, o Arrascaeta, foi a mesma coisa. Não fizeram a sutura de menisco nele, tiraram o pedaço do menisco dele para ele poder jogar. Né? A longo prazo, isso é péssimo para ele. É ruim. É ruim. Craque. Mas o cara, o joelho dele, quanto que vale, né? Então, É. o cara precisa entrar no campo. Vamos lá. Outra coisa que eu vejo muito, e as pessoas vão fazer uma cirurgia. Vou pegar o exemplo do Neymar. Fez agora a do menisco. Ele vai voltar? A gente pode esperar que ele vai voltar no mesmo performance? O caso do Neymar, Cris, foi o seguinte, né? O pessoal fala muito, o Neymar não se reabilitou direito, Isso. foi pra balada, Isso. depois que ele fez o ligamento cruzado. O Neymar teve uma lesão gravíssima no joelho. Ele fez o ligamento cruzado anterior, ele fez uma sutura extensa dos dois meniscos, menisco medial e menisco lateral. Então a reabilitação é muito mais demorada. Para ele dobrar o joelho, rolou na internet um vídeo dele dobrando o joelho numa máquina lá, com 3 em cima chorando. dele, né? Uhum. E dói pra caramba, porque o joelho fica reto, para você dobrar isso depois. O Tonico deve sofrer um monte para conseguir Sim, ganhar quando a tem flexão. sutura, a gente tem que esperar um pouco para dobrar. E aí, cara, você vai dobrar esse joelho depois faz de fibrose. 3, 4 semanas, fibrosa. E o joelho fica duro. Então o Neymar sofreu pra caramba com isso. E o que acontece? Uma sutura tão extensa do menisco pode ter uma ruptura. E o que aconteceu com o Neymar foi, ele ficou ótimo, voltou a jogar, sofreu com lesão muscular, o que é totalmente normal para quem faz uma cirurgia de ligamento cruzado anterior. É normal ter isso. E agora ele teve uma lesão do menisco, é uma outra lesão. Então provavelmente um pedacinho do menisco estava lá, soltou, fizeram a meniscectomia e o Neymar só não vai para a Copa se ele não quiser. Eu tenho certeza que ele volta em alto nível, jogar tudo que ele jogava. Sim. E até uma estratégia, né? Às vezes que se utiliza, me corrija se eu estiver errado, de tentar sutura, mesmo que a área ali não é tão bem vascularizada, mas se isso abrir, depois a gente precisa tirar um pedaço menor do menisco. Então Sim. você conseguiu preservar uma parte, né? E se soltar depois, essa sutura é um pedacinho menor. Acontece isso? O que pode acontecer é que você faz a sutura, uma parte cicatriza, outra não. Sim. Então você tenta a sutura, se não cicatrizou, você tem que fazer um exame que é uma artrorressonância. Se você fizer uma ressonância, é uma dúvida que o pessoal tem bastante. Fiz uma sutura de menisco, quero fazer uma ressonância de controle. Vai aparecer exatamente a mesma imagem de quando tinha lesão, porque ela mostra a linha radiolucente. Se você joga o contraste dentro do joelho, aí esse contraste ele vai entrar ou não entrar na lesão. Se ele entrou na lesão do menisco e você vê isso na ressonância, tem a lesão ali. Se ele não entrou, a lesão está cicatrizada. Mas acontece igual você falou. Uma parte cicatriza, sobra um pedacinho, aí você vai lá e tira esse pedacinho, que é muito mais vantagem para o paciente tirar um pedacinho só do que tirar uma lesão maior. Mas acontece dele fazer o exame e tá fechada a sutura e parecer que é uma lesão. Acontece. Você fez cirurgia de joelho. Sim, Você voltou a treinar normal. voltei, graças a Deus. Você sente que perdeu performance? Eu fiz 2 cirurgias no mesmo joelho. Eu rompi Nossa o ligamento cruzado, depois eu Senhora rompi de do novo o céu. ligamento cruzado. Isso foi frustrante para mim porque eu fiz tudo certo. Então eu fiz todo o tempo de fisioterapia, fiz mais coisa do que eu deveria. Passei por todos os testes de avaliação. Depois eu ainda fiz mais uns 2 meses com um amigo meu, educador físico, voltado para futebol. Mudando de direção, bater na bola. O tratamento perfeito, né, que a gente fala. Eu voltei a jogar um ano depois. O primeiro jogo que eu fui jogar, com 27 minutos, eu torci sozinho o joelho e rompi de novo. Ai, meu Deus do céu. Isso é terrível. E é terrível porque eu sabia que eu tinha rompido de novo. Aí eu fiz a cirurgia de novo e hoje eu tenho 0 problema no joelho. Ô Murilão, 0, então 0. até entrando numa parte técnica aqui da relesão do LCA. Você acha que depois que mudou a técnica para anatômica, aumentou a recidiva ou não? Cara, não, acho que não. Eu acho que tem vários fatores aí que pode dar uma recidiva, né? O meu eu tenho certeza que pode ter sido uma não integração do enxerto. Cara, acontece em 2%, 1% dos casos. E fatores associados. CRM positivo, né? Cara, acontece com você. Eu tenho uma lesão no tornozelo, no tibial posterior.
é rompido inteiro. Então, meu tornozelo, na hora que eu corro, ele joga para dentro e faz valgo dinâmico no meu joelho, que é o movimento que você rompe cruzado. Então, eu tenho certeza que eu rompi por causa disso. Né? A técnica em si, na verdade, mudou muito pouco o índice de ruptura. O que mudou muito foi que, alguns anos atrás, a gente tinha uma tendência a querer liberar o paciente antes para jogar, uns 6 meses. E daí tem um estudo que mostra que aumentou o índice de ruptura em 270%. É muita coisa. Muita coisa. E aí foi que o pessoal voltou atrás, vamos deixar 9 meses de novo. Né? Então é a transição, na verdade, né? É isso. Você sabe o que é a CRM positivo, Cris? Não. Que existe uma brincadeira, Toda desgraça que vai acontecer com alguém, se o cara é médico, acontece com ele na cirurgia dele. É uma desgraça. A maldição. Eu sabia que era médico, alguma coisa. Isso é uma maldição que serve. Essa é boa e acontece mesmo. Acontece mesmo. O seu já foi, Bruno, agora é só Amém. violada. Ou seja, se você está com dúvida se vai operar ou não, opere. O cruzado? Se você tem algum problema. Eu tenho na minha cabeça assim, lesão do ligamento cruzado em paciente jovem, ativo, não tem conversa. Se você não operar, a tendência é a coxa aqui e a perna aqui ficar saindo. E vai arrebentar o seu menisco, sua cartilagem. Se você tem uma meia-idade ali, 60 anos, faz nada, não gosta de esporte, talvez a gente tenha que pensar em outra coisa. Tem uma paciente, não vou lembrar o nome agora, ela tem 63 anos, ela foi pra praia, não gosta de nada, não gosta de que pingue uma gota de suor, que está totalmente errado na minha cabeça. Bateu uma onda, ela torceu o joelho e rompeu o cruzado. Sobrepeso? Um pouquinho, mas não nada demais, assim. Eu não operei. Falei, vamos tratar isso conservador, vai fazer a reabilitação. Por que eu vou fazer uma cirurgia invasiva se ela tem uma demanda lá embaixo? Mas agora, ativo ou jovem, com estabilidade, se você não fizer... Tem que operar, né? E assim, a longo prazo... A gente que trabalha com base científica, né? Tudo que a gente faz é científico, um protocolo que eu vou reabilitar é científico, isso foi testado, a gente faz hoje, a gente utiliza o melhor protocolo que se tem, tudo, mas a ciência ela vem para evoluir os tratamentos, mas ela também vem para bater de frente com algo que está ali, ela quer provar o contrário. Então eu já vi, e tem muito disso, do cara que não opera cruzado, e a tendência dele ter uma artrose é menor do que se ele operar. É impossível isso, porque é mecânico, né? Ele vai ter instabilidade, ele vai... jeito, né? O ligamento, ele é um estabilizador passivo, né? Ele não depende de ninguém, não é o músculo ali, é o ligamento, ele está segurando ali. Se você não tem isso, vai ter instabilidade. Pode ser que, num grau menor, que o paciente não vai fazer esporte, não vai colocar esse joelho em risco, beleza, então talvez ele não vá sentir, mas é lógico que esse joelho é mais instável, né, do que o outro. Então a gente tem que saber ler muito bem, interpretar muito bem a ciência, porque senão também tem muito viés nisso, né? E eu acho que falar uma coisa aqui, a gente falou muito sobre essa questão, a importância da atividade física, a importância de você estar com o músculo firme, para você ter uma vida melhor, para você ter uma estrutura corporal melhor, tudo isso. E com essa onda desse emagrecimento para hoje, assim, que a gente vive nessa onda do tudo é agora, assim, das rápido, canetas. Das canetas, isso tem impactado também, porque as pessoas estão se alimentando mal, ou estão perdendo peso mais fácil. E ou às nem vezes estão se alimentando. Né? Ou não, isso. Então, entenderam que é para parar de comer, né? Eu já escutei gente dizer que está fazendo tá economizando, porque não está comendo mais, então não compra comida. Então economia. Eu vi uma médica falando, né, essa semana. O impacto disso na saúde da pessoa, né, cara? Então, até eu faço seguimento com a Ludmila Cardoso, né, e com o Pedro Schwartz, né? Eu vi a Ludmila falando essa semana sobre a paciente dela. Muito amiga minha. Eu vi também, até repostei. E o Pedro é o meu cardiologista. Sim. E a Ludmila falou essa semana, né? Ela é fantástica. O tanto que você perde massa muscular. Então, por quê? Não é por causa da caneta. É porque o cara toma, ele emagrece 15 quilos porque parou de comer. Exato. Sim, ele já não fazia exercício. Ele já não tinha massa muscular. Então. Aí ele vai ficar com menos massa ainda. Só que para ele subiu na balança, perdeu 15 quilos, tá ótimo. Lindo. Só que ele não entende que a balança é um número. Tem um monte de coisa associada. A obesidade é uma doença metabólica.
Show. Então você tem alteração hormonal, alteração de vitamina. E a cabeça continua de... Desculpa, a cabeça continua de gordo. Continua. De obeso. Sim, e o músculo ele pesa muito mais que a gordura. Então você perde um monte de peso e às vezes seu corpo nem mudou tanto ainda, né? Então Fora você a vai dose, perder a estabilidade. Porque assim, agora ainda as carências emagrecedoras precisam de receita. Até acho que o ano passado não precisava. O cara ia lá, comprava e tomava o que dava na cabeça. A dose tem que ser programada. Você tem que ver o que o seu organismo precisa. Quem sabe isso? É endócrino. Exato. Eu falei até um tempo atrás, acho que no Instagram, vira e mexe alguém me pergunta, né? O que eu acho melhor? O Wegovy, o Ozempic, Mounjaro? Me pergunta o que eu acho de reposição de testosterona, o que eu acho de ciclo. Cara, eu não acho nada. Eu vou numa endócrino porque ela que tem que achar para mim. E você vê, e eu falo na lata, olha, não é minha praia. Eu não tenho know-how, eu não posso falar disso para você. Né, o que eu acho que eu deixo de achar. Você tem que procurar alguém qualificado para poder pegar na sua mão e te orientar. Você vai fazer isso. Se você fizer uma coisa diferente, você está fazendo bobagem. Eu vejo muito esse ano, um ano que eu vi as pessoas emagrecendo muito. A gente vai colher, todo né? mundo A gente vai colher isso, acho que 2026 aí vai ter um mundo de pessoas com perda de estabilidade. Eu acho também. Porque essa perda de massa, na verdade, perda de peso, né, acentuada, né, muito rápida, tá perdendo muita massa muscular. Muito. A gente já tá encontrando muito caso de dor lombar, né, porque eu acho que a primeira a sentir ali, o disco ele é altamente sensitivo, né, placa terminal cartilaginosa, ela é altamente sensitiva. E aí o cara faz impacto que é saudável para a coluna e começa a doer. Mas por que tá doendo? Porque o impacto que você está gerando, você não tem musculatura para estabilizar, né? E aí ele vai falar, o impacto é ruim. Não. É você que não tem capacidade de suportar o impacto para sua coluna. Né? Tem isso para o joelho também. Tem até uma leitura ali interessante de um caso, né? De uma comparação da caminhada com a corrida. A gente sabe, da caminhada com o trote, desculpa. A gente sabe que a carga axial que o trote faz na articulação, ela é mais forte, né, do que a caminhada. Só que na fase de balanço da marcha, que a gente chama a fase a hora que você está trocando o pé lá para frente, no trote você tem fase de balanço com os dois pés no ar. Na caminhada não. Então no final de meia hora de trote ou de caminhada, o seu pé na caminhada ficou mais em contato com o solo do que no trote. Então isso gerou mais carga articular do que o trote. Mas você não vai pegar um cara com artrose e pôr para fazer trote, né? Porque ele precisa ter musculatura para isso estabilizar. Então, o impacto faz mal? Não. O trote é melhor do que a caminhada se você tiver musculatura para conseguir estabilizar essa articulação. Boa. Quero entrar numa parte aqui para a gente falar de mito e verdade, tá? Algumas perguntinhas aí, essa da caneta foi boa. Mas vamos pegar aqui. Murilo, agachamento faz mal? Cara, isso é uma heresia. Isso aí, meus amigos que são educadores físicos, o cara escuta isso aí, o cara infarta. Eu falei isso semana passada. É um absurdo. Mas tem muita gente que fala. É terrorismo quando a gente pega a carta e... O que acontece? O agachamento faz mal? Faz. Se você executa errado, se você aumenta a carga sem você conseguir segurar, se você não tem um profissional do seu lado te orientando. Fora isso, o agachamento fortalece quadríceps, glúteo, só benefício. Então, o agachamento não estraga, ele fortalece o joelho. Você tem que entrar na cabeça das pessoas. Totalmente funcional. Você vai sentar para almoçar, para ir no banheiro, para E a gente vê o pessoal falando isso aí, né? Outra aí, vai, Felipe. Correr estraga o joelho? De forma alguma. Lógico que a gente tem que saber diferenciar o cara que tem um volume alto, né, do cara que faz uma corrida saudável ali. Então, o cara que corre 5, 7 km, tem até artigo científico comprovando que a pessoa que corre de 5 a 7 km tem articulações mais saudáveis do que quem não se exercita, né? Quem não faz impacto. Impacto não é ruim, né? Ele só precisa ser controlado, mas ele é saudável. Outra aqui. O gelo ajuda? Depende da hora. Se você vai fazer, por exemplo, uma lesão aguda em até 48 horas, excelente. Um pós-operatório, eu peço para o paciente colocar 4 vezes por dia durante 20 minutos o gelo ali. Um recovery, o Felipe pode falar melhor que eu, numa pós-prova de maratona, fantástico. Mas depois de um tempo, a gente prefere contraste, que é você colocar uma compressa quente, um tempo sem,
uma gelada, para você fazer a contração para tirar um hematoma, por exemplo, ou você fazer uma compressa quente, depois de 72 horas, quando você precisa que tenha vasodilatação e que o músculo aumente. Sim. Mas E logo depois de uma atividade física, o gelo... Recovery, eu acho que É legal, mas é mito quando um paciente está com, por exemplo, com edema crônico, já faz dias que está com aquele edema, você coloca gelo que diminui. Não uma diminui. semana com edema ali. Não, Não você vai fazer diminuir com vasoconstrição gelo. e isso não vai drenar edema, né? É pior. Boa. Outra coisa que eu vejo muito, a joelheira, funciona ou não funciona? Funciona. Funciona na maioria dos casos. E a gente fala assim, coloca. Se não melhorar, você tira. Mas a maioria dos pacientes melhora. Por alguns fatores. Por exemplo, dor anterior de joelho ou dor em tendões de inserção ali proximais ali no joelho. A joelheira, quando é dor anterior, ela aumenta a área de contato da patela. Então, quando você aumenta a área de contato, você distribui melhor a carga, diminui dor anterior. E pela questão dela pressionar, você também diminui aquele componente de tração no tendão ali, que melhora bastante a dor. Isso E que também o Felipe tem... está falando é a joelheira de compressão. De compressão, Isso, é. Isso, é. A joelheira bem apertadinha ali, sem buraquinho na frente, que com buraquinho na frente serve pra nada. Esse é o Eu ia ponto. perguntar isso É aí. isso que eu ia falar, que ela não serve pra Aí, nada. a joelheira com buraquinho na frente, eles tiraram tudo que eles não precisavam tirar. Mas ela só servia se não tivesse o buraquinho. Aí eles foram lá, colocaram o buraquinho e não serve pra Eu nada. já olhava aquela de joelhinho e falava, essa Eu não tinha é uma. qualquer. Quando eu tava na faculdade, eu tinha encaixa uma. certinho. Fica aqui, ó. Não serve pra fica nada. bonitinha. Mas né? sem buraquinho na frente, aquela bem apertadinha. E as de elástico. meias de compressão? A meia de compressão tem que avaliar o caso, ali o paciente vai utilizar, mas ela ajuda bastante. Tanto no corredor, que auxilia retorno venoso, como num pós-operatório, o Dr. Murilo pode falar até bem sobre isso. Eu costumo prescrever para os pacientes uma joelheira de compressão que é longa, que ela atua como uma meia também. Então ela vem do tornozelo à raiz da coxa. O Felipe deve ter visto aqui já algum paciente meu. Por quê? Isso quando ele começa a voltar para o esporte. Tem um monte de estudo mostrando que essa compressão na musculatura previne lesão. Olha só. E um pós-operatório de ligamento cruzado, quando a gente faz com tendão flexor, a gente tira o tendão aqui de trás da coxa. Você faz uma lesão muscular no paciente. Então, a hora que você comprime essa musculatura, ela fica mais protegida e ele se sente mais à vontade para jogar também. Você sabe uma coisa que eu uso e que eu gosto bastante quando eu vou viajar, ou avião ou de carro, um período maior que 5 horas, e aí eu coloco essas meias de compressão. Tanto a inteira como a... Mas isso auxilia retorno venoso, né? Isso. Melhora bastante, edema no não pé. sei, eu me sinto melhor. Às vezes eu fico o dia inteiro, a tarde inteira, eu vou para São Paulo, tenho que visitar alguém. Mas você tem uma vascularização facilitada, né? Na hora que eu chego no hotel, eu estou muito melhor do que quando eu não coloco. A recuperação é melhor mesmo, né? A panturrilha a gente fala que é o segundo coração, né? Só agora. Então, ela que faz o retorno venoso. Se você tá um tempo imóvel ali, né, sem movimentar, né, o uso da meia pode ser um coadjuvante aí, que vai ajudar bastante. Legal. Deixa eu perguntar outra coisa. A gente falou sobre artrose e artrite, mas quem tem artrose pode correr? Pode. Quem tem jogador de futebol que tem artrose. Como é que a gente faz, por exemplo, num atleta profissional que tem um desgaste? A gente tem que fazer o manejo da dor. Então, você controla a dor do paciente com várias artimanhas ali. Fisioterapia, medicação. Eu não sou um cara muito chegado em medicação, mas tem hora que você tem que usar. Infiltração com ácido hialurônico. A hora que você controla a crise de dor, e aí ele pode voltar a fortalecer para a musculatura proteger essa articulação, ele vai poder performar de novo no esporte que ele gosta. Uma corrida, um futebol, jiu-jitsu, tênis. Sim, e tem muito caso também que tem artrose e não tem dor. Porque a artrose é um termo, né? Sim. De desgaste. Sim. Qual é o nível desse desgaste? E, ao contrário disso, qual é o nível de preparo muscular, de estabilidade funcional que ele tem? Né? Será que isso é capaz de não gerar dor mesmo com artrose? Depois de uma certa idade, igual eu estou com mais de 50, 51 agora, a gente tem um desgaste normal, né? Fiz agora a ressonância no quadril e ela vai apontar esse desgaste. A gente pode tratar esse desgaste quando você chega na cidade? A gente tem várias coisas para fazer como prevenção. Né? O fortalecimento muscular, a movimentação do corpo é o principal deles. Sim. Agora a gente não trata exame. Você chega lá, tô com condropatia patelar grau 2. Você está correndo 42 km. Sem incômodo nenhum, para que eu vou fazer uma infiltração com ácido hialurônico no seu joelho?
para mim é enfiar uma agulha no seu joelho, pegar dinheiro e rasgar. Sim. Não serve para nada. Então a gente trata o paciente, né? Mas a gente consegue ver com a ressonância no joelho, no quadril, se já tem desgaste ou não na articulação. Isso pode direcionar para uma prevenção, um fortalecimento mais adequado de glúteo, uma mobilidade mais adequada. Sim, Legal, e o sim. conceito de não tratar exame, né, é algo que eu acho que está muito além na medicina, porque, cara, o médico bom é o cara que primeiro ele ouve o seu histórico, depois ele pega seu exame, ele põe a mão em você, ele vai fazer os testes, né, para depois ele ir lá e olhar o exame e ver o que combina com a sua dor. Acontece Então você entra num viés de confirmação ali. É muito legal, né? porque você está falando isso aí, eu estou vendo alguns médicos que me atenderam exatamente, primeiro aquela Uma coisa que entrevista, para depois olhar o teu exame. Não quero ver nada agora do exame. Uma coisa que é Isso muito legal, comum assim. é o paciente chegar no consultório, aí ele chega, oi, tudo bem, tudo bom, começa a conversar e tal, o que está acontecendo? Eu tenho uma lesão no joelho aqui, ó, dá uma olhada na minha ressonância. Já até sabe antes de você. Fala, cara, não, quero saber o que você tem, como é que aconteceu isso, quero examinar seu joelho. Depois a gente vai ver essa ressonância. Isso. Mas é isso. Eu acho isso muito legal. É. Porque hoje, né, ele quer o resultado, entra na internet, vê o negócio, ele já chega, quer dizer, com tratamento, né? Se eu fizer uma ressonância no meu joelho, eu vou ter alguma coisa. Mas não tem dúvida. Com certeza, eu não sinto nada. Vou nem fazer, senão amanhã eu jogo. Passa Fico com medo. amanhã. Tá louco. A gente falou também, questão que eu fiquei com dúvida, a operação enfraquece o teu joelho ali? Falando de joelho mesmo? Não. Na verdade, assim, quando a gente faz por exemplo, uma reconstrução do ligamento cruzado anterior, que eu acho que é isso que você está falando. Quando a gente faz a reconstrução do ligamento cruzado anterior, a gente deixa o ligamento refeito mais forte que o ligamento nativo. Teoricamente, é mais fácil você romper o outro joelho do que romper de novo o mesmo joelho. É lógico que tem vários fatores. Que o meu tinha lesão no tornozelo, Sim. não tinha incorporado o enxerto, são várias coisas. Mas, teoricamente, pela literatura médica, ele fica mais forte que o outro joelho. Boa. Sim, e aí tem a estabilidade muscular, né? Se o cara fez um bom trabalho, Sim, exato. beleza. Então, eu acho que é uma via de mão dupla. Se ele fez uma boa cirurgia e não fez uma boa fisioterapia, estraga a cirurgia. Se ele fez uma boa cirurgia e fez uma fisioterapia ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim. E o contrário também. Fez uma fisioterapia lá... A cirurgia não ficou boa, mas fez uma reabilitação excelente. Vai dar ruim também. Não tem como. Ô Felipe, a gente está nesse espaço aqui, cara, eu queria falar um pouquinho da Clínica Qualidade que você ampliou aqui, tá um espaço fantástico aqui. Tá muito bacana, muito parabéns, bacana né? aqui. Obrigado. Hoje aqui também se apresentou tudo, ficou muito bom aqui. Quer falar um pouquinho? Sim, Pessoal, que vocês atendem aqui, toda a estrutura que vocês têm aqui. Claro, é um prazer estar com vocês aqui hoje. É uma ideia que a gente teve de trazer para a clínica esse conceito, né, de trazer casos, explicar para os pacientes. E tudo isso fala do sonho que a gente tem de transformar a fisioterapia. Então, a evolução, a ampliação da clínica, né, colocar uma academia aqui dentro, colocar uma sala de estudos para a equipe, né, fazer salas especializadas, né, isso é um sonho que a gente tem em transformar realmente a fisioterapia, porque eu vejo que, apesar de a gente ter muito fisioterapeuta, muita clínica, são poucos lugares que pensam num contexto global, né? Então, eu quero que o meu paciente ele faça uma boa cirurgia, eu quero que ele chegue aqui e tenha um equipamento bom para eu desinchar o joelho dele, para eu desinflamar, mas eu quero que ele também saia daqui forte, que ele possa voltar para o esporte dele. Então, tudo isso a gente tem que pensar diariamente em melhoria, né? Então, em evoluir estrutura e evoluir com equipe também. Então, hoje, nossa equipe, agradeço muito em ter as pessoas que a gente tem aqui, porque nada seria da estrutura sozinha, né? Então, a gente investiu bastante aí nesse ano de 2025 para colher em 2026 e trazer ainda mais resultado para os pacientes, né, com uma estrutura boa, mas, acima de tudo, uma equipe top por trás. Muito bom. Murilo, eu acho que a gente falou bastante sobre várias coisas, mas uma coisa que me chamou a atenção muito, que você fez questão de falar, essa importância, você e o Felipe falaram muito, dessa união da medicina com a fisioterapia, né, cara? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que isso é o pilar. Esse alinhamento, cara, que vocês têm aí, eu acho fantástico. Isso é o pilar de tudo, assim, né? Quando a gente pega o educador físico, o fisioterapeuta,
o médico e o paciente, a gente tem esses 4 atuando junto, é muito difícil dar errado. E se você pega e tira um deles, desbalança. Então, se o paciente não faz o que a gente fala, vai dar errado. Se a reabilitação não é boa, vai dar errado. Se a cirurgia não ficou boa, se eu não tenho a minha comunicação com o Felipe, cara, vai dar ruim. E o educador físico é a mesma coisa, mas a gente faz tudo certinho, dá lá 3 meses, ele bota o cara para agachar com um ligamento cruzado com 400 quilos. Vai dar errado. Então, a comunicação tem que ser totalmente aberta, franca, transparente. Eu falo com o Felipe direto, com outros fisioterapeutas, que ele falou, eu mando o áudio, acabou a cirurgia, eu já mando o áudio, olha, foi assim, assim, assado, e vamos em frente. Mas eu acho que se não tiver isso, não tiver essa multidisciplinaridade e interdisciplinaridade, igual o Felipe falou, quando a gente tem isso, a chance de dar errado é mínima, muito, muito pequena. Aí era para dar mesmo. Vai ser repositivo. Repositivo, Agora sem o saúde. A gente passou de 1 hora, a gente começa a falar aqui, a gente não vê, o negócio vai assim, né? Foi muito gostoso, foi bacana. Muito bom. E queria que vocês deixassem um recado pro pessoal aqui, onde que as pessoas podem encontrar você, o Felipe, quer falar um pouquinho? Fica à vontade aí, pra gente partir pros finalmente aí. A Clínica Qualidade vem trazendo aí um trabalho super avançado na fisioterapia. Nós somos parceiros da Ortop, que é a clínica do Dr. Murilo. Nós vamos sempre fazer o melhor para os nossos pacientes. A gente busca parceiros atualizados, igual o Dr. Murilo, pessoas que estão antenadas com a ciência, com o que tem de melhor. Então, eu acho que a gente vem construindo um ambiente sólido por conta dos resultados, né? Boa. Então, não é sorte, não é porque trabalha demais, não. É por conta de resultado mesmo, e a gente vai colhendo fruto disso, porque eu quero que o meu paciente saia daqui bem, né? Eu quero que, se um dia vier um outro paciente, que seja a indicação desse, né? Que ele foi lá, foi bem tratado, saiu com um resultado bom, né? Então, eu me preocupo com todo mundo, eu tenho um cuidado em conhecer todo mundo que está aqui dentro, né? Então, o nosso trabalho é muito familiar aqui, eu e minha esposa, né? Minha esposa que começou a clínica, e aí eu entrei depois com a ortopedia. Então, acho que tem uma essência nossa aqui dentro que faz uma diferença, pelo menos para nós, né? Talvez para outros não, mas para a gente faz muita diferença. A essência da nossa base dentro da clínica. Muito bom. Bom, eu trabalho na Clínica Ortop, é uma das maiores clínicas do interior do estado de São Paulo, e eu tenho muito orgulho de falar isso. Eu batalhei muito para chegar onde ela chegou. Não é sorte. Nunca foi sorte, bastante trabalho mesmo. Lá você vai achar profissionais de qualidade, a gente tem todas as especialidades de ortopedia, a gente tem nossos parceiros como a Clínica Qualidade aqui, toda vez que eu preciso do Felipe é só bater um telefone, ele já me atende ali rapidão. Eu estava falando com ele, inclusive, quero convidar vocês, a gente vai ter um podcast, chama Papo Sem Receita. Tamo lá. Que é para falar sobre qualidade de vida saudável. Eu e um amigo do Felipe também, que chama Rafael, tá no forno ainda, mas deve sair em breve. Legal. E vai ser um prazer ter vocês lá. Vamos lá, Muito com certeza. Você sabe, eu preciso contar uma coisa. Quando o Felipe me convidou para a gente gravar aqui, eu fui conversar com alguns pacientes seus e todos, unânime, falaram para mim o seguinte: cara, o Dr. Murilo, ele é... Eu ia falar um negócio. Pô, que bom, cara. É o cara. Porque, fico feliz pra caramba, obrigado. Porque eu deixei isso para o final para falar, porque é importante ver isso e o retorno assim, de todos eles atletas amadores. Eu fui lá com um problema e eu saí de lá e eu consegui chegar no meu objetivo. Pô, então, bom. isso, vocês fizeram questão de falar durante todo o nosso bate-papo aqui, não acabar com o sonho da pessoa que vai lá. Exatamente. E não contar. E antigamente a gente viu muitas histórias. Ele sabe da minha história, que foi exatamente isso. Eu só gostava de correr. E, infelizmente, o médico falou, você não pode mais correr. O cara não pode falar isso. E foi um fisioterapeuta que disse para mim, vai fazer fortalecimento, vai ser feliz e vai correr. E quando a gente fala de essência, a gente vê isso muito também no Murilão, porque não faria sentido eu não ter um parceiro
que não tem essa essência também de pensar no paciente, Foi unânime, né, tá? de ter empatia. Obrigado. Né? Foi unânime. Pô, fico feliz pra caramba. Obrigado, obrigado. A gente fica feliz com isso, porque é bom falar, né? A gente, às vezes, Sim. só traz as notícias ruins e tem que passar esse feedback. E super legal, eu É. não sabia que você tinha puxado a capivara do homem. Foi a capivara? Foi Será que atrás da vai ter? capivara mesmo. É. CRM positivo? Você gostou disso, Essa né? eu gostei, essa eu salvei. Isso não é bom ter não, viu? É verdade, todo mundo que a gente precisa indicar joelho, eu indico muito o Dr. Murilo, a gente tem outros parceiros, mas eu gosto demais de trabalhar com Obrigado, ele. Joelho, acho que é 99% a ele, porque a gente sabe da forma diferente de lidar, de tratar, de operar, né? A gente fala que é mão de fada, hein? Joelho não incha, agora eu já não sei, né? Beleza, gente? Eu acho que foi esse aí nosso segundo episódio, né? Agradecer demais, foi muito legal esse bate-papo. Murilo, Felipe, um Eu abraço. queria agradecer você, né? Eu que agradeço aqui ter o essa convite. disponibilidade Imagina, cara. de estar com a Excelente. gente. Você é um cara sensacional. Tamo junto Que- aí. Tocou demais pra frente aí nossa vida também. Eu sou eternamente Vambora, grato. logo, logo tua esposa vai estar aí sentada contando a história dela também aqui. Com certeza, é a próxima aí. É isso aí. Pessoal, então esse foi o nosso segundo episódio. Fica ligado nas nossas redes sociais. Logo, logo tem mais. Grande abraço. Valeu!